O Muzan é o progenitor dos Onis e também o rei dessas criaturas, ocupando basicamente o topo entre esses seres, pelo menos até uma certa aberração surgir. No entanto, mesmo sendo o mais poderoso entre essas criaturas, o Muzan sempre se garantiu o máximo possível de que nunca nenhum desses seres se volte contra ele, assim não só colocando uma maldição em todos eles, mas também eliminando todo e qualquer Oni que sequer pense em fazer isso. E graças ao seu sangue que corre dentro do corpo de cada um dos seus Onis, o Muzan pode facilmente eliminar qualquer um deles que o desagrade, mas e se esse sangue misteriosamente perdesse a influência, e principalmente se ele perdesse a influência em um certo grupo de Onis que só tá abaixo do Muzan, no caso, as luas superiores? Mas e aí? E se a criação se voltasse contra o seu criador? E se as luas superiores juntas atacassem o Muzan sem nenhuma influência deles sobre elas? Elas conseguiriam eliminar o rei dos Onis? E bem, eu sou o Felipe, e desde que a classe das luas superiores começou a mostrar o seu nível de poder simplesmente absurdo, que mesmo individualmente já é alto bastante para uma lua sozinha eliminar um caçador de nível Hashira, em alguns casos sem nem mesmo a lua ter que lutar a sério, como foi quando a casa venceu o Rengoku, até mesmo quando o Kokushibo humilhou o Tokito, e graças a esse nível de poder monstruoso que cada uma delas possui, é quase impossível de não se questionar o que aconteceria se caso todas elas juntas fossem contra o Muzan. Elas conseguiriam superar e derrotar o seu criador, claro, caso todas elas atacassem juntas, e bem, inicialmente isso seria basicamente impossível, afinal o Muzan possui a maldição de sangue sobre elas, assim podendo eliminar qualquer uma delas, ou até mesmo todas elas juntas em um piscar de olhos, graças ao seu sangue que tá dentro de cada lua. No entanto, tudo passa a ser bem mais interessante caso a gente tire esse sangue, essa maldição da equação, mas e aí, caso todas as luas superiores ficassem completamente livres da influência do Muzan, elas poderiam vencer ele? E claro, galera, que o Muzan que eu tô considerando aqui é ele no seu máximo, então pode esquecer aquele Muzan da luta final, porque ali ele já começou em somente 50% do seu poder. E pior, só foi se acabando mais e mais ao longo da luta, então aquele Muzan enfraquecido não faz nem sentido comparar com os Onis superiores. Então o mais justo a se fazer é considerar o Muzan aqui no seu auge também. E bem, pra quem tá curioso pra entender como eu vou nivelar isso, bem, vamos lá, a única vez que o Muzan lutou pra valer foi durante a sua luta contra o Yorishi, já que ali, além de estar sem nenhum nerf, o Muzan realmente atacou pra matar, já que segundo ele, todos os seus ataques são no intuito de matar. No entanto, ali nem teve luta, então mal daria pra estimar alguma coisa com base naquilo, então pra ter uma noção de mais ou menos qual seria o poder do Muzan, a gente vai usar como base o Muzan do início do Castelo Infinito. No caso, no início da luta dele dentro do Castelo Infinito, ou seja, aquele Muzan que esbarrou com o Tanjiro e com Tomioka, já que naquele início ele tava nerfado, mas ainda tava com 50% do seu poder, o que é um número redondo, então eu acho justo dizer que se ali ele tava com metade do poder, no seu máximo ele conseguiria fazer tudo o que ele faz ali, só que com o dobro de poder. E isso não vale só para aqueles primeiros ataques, e sim até depois de ele sair para fora do Castelo Infinito no início da luta, já que depois dali ele foi decaindo cada vez mais. Mas dito isso, vamos começar tirando as luas superiores de ranking mais baixo, no caso a quinta e a sexta lua superior, e só lembrando que aqui eu tô considerando todas elas, no caso a Daki, o Gyotaro, o Kaigaku e o Gyoko. Tá, mas por que tirar eles primeiro? Então galera, os Onis de ranking mais baixo dentre as luas superiores seriam facilmente dizimados pelo Muzan, isso porque nem mesmo conseguir ver eles se movendo, eles conseguiriam. E pra entender isso é bem simples galera, basta a gente usar uma escadinha, a Daki não conseguia nem mesmo ver o Uzui se movendo, já que em um piscar de olhos ele cortou a cabeça dela, e isso sem nem mesmo ela notar quando foi cortada. Indo além, até mesmo a velocidade do Zenitsu, até mesmo do Tanjiro já era demais pra ela naquela época, então conseguir reagir ao Muzan ia ser completamente impossível pra ela. E o mesmo vale pro Kaigaku e pro Gyotaro. O Kaigaku nem foi grande coisa, já que mesmo ele sendo um Lua superior, ele só era meio que um tapa-buraco naquela posição. Então só por aí já dá pra gente entender que o poder dele não precisava ser algo avassalador e somente superior aos outros Onis. Então galera, no máximo o Kaigaku era superior a Daki, provavelmente abaixo do Gyotaro em vários pontos, talvez sendo mais rápido que ele devido à respiração do trovão. Mas vamos ser legal aqui com ele, nivelar ele com Gyotaro, deixar os dois no mesmo nível, então mesmo assim eles não iam ser grande coisa perante o Muzan. Afinal, o Uzui sem marca já estava no nível de velocidade suficiente para acompanhar os ataques do Gyotaro, e já o Zenitsu sem marca já era superior ao Kaigaku, e eu nem preciso dizer que ambos são mais lentos que o Muzan, então esses três nem iam conseguir ver o
Muzan se movendo antes de morrerem. E quer ver outro que ia passar pelo mesmo problema então? A quinta lua superior, afinal o Gyoko já era mais lento que o Tokito após ele despertar sua marca, chegando até mesmo a tomar um blitz do caçador, e mesmo assim o Tokito não era nem mesmo páreo para a velocidade de seres como o Kokushibo, que adivinha é mais lento que o Muzan. Então da quinta lua superior para baixo, a taxa de sobrevivência após a primeira investida do Muzan é basicamente zero. A velocidade do Oni está em um patamar completamente diferente de tudo que eles consigam sonhar em lidar. Mas aí a gente escala mais um pouco e chega finalmente no início do top das luas superiores, no caso o Hantengo e a Nakimi. Desses dois, talvez a única que, se trabalhasse de uma forma bem inteligente, no caso a Nakimi, conseguiria executar um ataque contra o Muzan usando a Fortaleza Infinita, afinal lá dentro ela tem muitas vantagens. Mas aí que tá, galera, se até mesmo Obana e a Mitsuri conseguiram lidar com os ataques dela dentro da fortaleza, a chance do Muzan cair ou ter problemas com ele seria basicamente zero. E após um único ataque mal sucedido contra o Muzan, ela ia ser a próxima aí de Komis, mas ia muito rápido. E já no caso do Hantengo, bem, ele poderia ser o Oni superior a aguentar mais ataques do Muzan, caso ele se preparasse e aproveitasse enquanto o Muzan dizima todas as outras luas superiores e dividisse o seu corpo, criando seus clones. Isso porque mesmo os clones dele, com exceção dos Ohakuten, sendo mais fracos que o Gyotaro, graças à quantidade maior de corpos, o Muzan ia levar um tempo a mais destruindo ou absorvendo eles até chegar no Hantengo, e só por isso talvez ele durasse um tempo a mais. Porque só lembrando, galera, mesmo sem a influência do seu sangue sobre os Onis, o Muzan ainda tem total capacidade de devorar eles, assim os destruindo dentro de si. Então sim, ele pode literalmente dar hit kill neles mesmo sem usar a maldição. Então sim, galera, ele poderia eliminar eles em uma única investida, os consumindo com seus ataques. Assim, em pouco tempo só ia sobrar o top das luas superiores, mas eu nem vou me alongar muito aqui pra vocês. O Akaza e o Dom iriam de Komis rapidinho também, mas por que eu tô falando isso? Então, galera, vamos lembrar aqui rapidinho, o Akaza estava em um nível superior ao do Tanjiro e ao do Tomioka marcado, mas não era tão superior a eles assim, já que durante a luta deles contra o Oni, ambos conseguiam desviar e até mesmo contra-atacar o Akaza. E se caso a diferença que existisse entre eles fosse muito grande, eles teriam acabado como o Rengoku, que não foi o caso. Tá, mas o que isso tem a ver com ele não ter chances contra o Muzan? Então, galera, bem, vamos do início. Assim que o Muzan sofreu seu nerf, ainda no início do Castelo Infinito, pelo menos no início da luta dele dentro do castelo com o Tanjiro e o Tomioka, ele ainda estava com metade do seu poder. No entanto, mesmo naquele ponto, ele já atacava rápido o suficiente para o mesmo Tanjiro, que conseguia acompanhar o Akaza, não conseguir sequer ver os ataques dele, tendo que desviar de tudo aquilo por instinto, e mesmo assim com uma dificuldade gigantesca. Então, se a gente considerar que o Muzan no seu auge tinha pelo menos o dobro de poder que ele tinha naquele ponto, não é difícil de entender que o Akaza também não ia conseguir acompanhar a velocidade dele. E isso se soma ao nível de poder simplesmente absurdo que o Muzan possui. Bem, só por aí dá pra gente ver que ele ia de Komis rapidinho perante o rei. Bem, o Dom ia ser basicamente a mesma coisa, já que a gente pode partir de exemplo com o Kokushibo. Ele obviamente é inferior ao Kokushibo em atributos gerais, e bem, o Kokushibo é bem mais lento que o Muzan, sim, galera, ele é bem mais lento. E pra entender isso, vamos voltar um pouco na luta dele contra os caçadores, mas vamos focar aqui no Sanemi. Enquanto ele dava apoio ao Gyomei, o Sanemi não só conseguia ver os ataques do Kokushibo, mas também desviar e até mesmo contra-atacar eles, mostrando que sim, mesmo que com dificuldade, era possível para ele acompanhar o Kokushibo. Mas mesmo com isso, após começar a dar apoio na luta contra o Muzan, o Sanemi tinha reais dificuldade para conseguir lidar com os ataques do Oni, mesmo que naquele ponto ele tivesse nerfado. Então acho bem justo dizer que caso o Muzan tivesse no auge, seria demais para ele conseguir lidar. Tá, mas o que isso tem a ver com o Kokushibo e principalmente o que isso tem a ver com o Doma? Tá, calma, a gente chega lá. Então, mesmo com o Kokushibo querendo acabar com o Sanemi, ele ainda era possível de se lidar, assim, mesmo ele sendo nitidamente mais rápido que o caçador, o Sanemi ainda conseguia lidar com ele, conseguia resistir, defender e conseguir sobreviver aos ataques dele. Mas no caso do Muzan, o buraco era mais embaixo, já que desde o começo da luta ele já era muito rápido e dava-se muita dificuldade para os caçadores lidar isso, mesmo tendo que dividir a atenção entre vários Hashiras. E indo além, galera, mesmo nerfado no ponto em que o Muzan perde completamente a paciência, ele consegue
consegue dar blitz em geral no Gyomei, no Sanemi, no Tomioka e por aí afora. Então, galera, mesmo nerfado, o Muzan já era mais rápido que os Hashiras, conseguindo até mesmo dar blitz neles. Então, galera, se a gente se basear um pouco nisso, dá pra dizer que sim, se o Muzan tivesse com pelo menos o dobro de poder que ele tava ali, o blitz não tinha sido naquele ponto, e sim no começo da luta, limpando todos os caçadores, o que deixa bem claro pra gente o quão monstruoso ele é. Então sim, galera, o Muzan no seu auge é muito mais rápido que todas as luas superiores, e isso inclui a lua superior 1, e sendo mais rápido e mais poderoso e mais resistente que a primeira lua superior, o Doma também não ia ser grande problema pra ele. Então talvez, galera, o único que ainda conseguisse reagir a 1 ou 2 ataques do Muzan, mesmo que com muita dificuldade, fosse o Kokushibo. No entanto, galera, no fim, caso o Muzan enfrentasse as luas superiores, mesmo sem a influência do seu sangue, ele simplesmente ia passar o rodo em geral, atropelando todo mundo igual um trator. No entanto, agora é contigo. E aí, comenta aqui embaixo o que tu acha. Tu acha realmente que o Muzan venceria todas as luas superiores ou não? E bem, se tu curtiu o vídeo, se inscreve aqui no canal, já que fazendo isso, além de estar apoiando muito meu trabalho, tu também vai estar sempre sendo notificado quando sair vídeo novo e não vai estar perdendo os futuros conteúdos que vão estar saindo aqui. Ah, galera, e só lembrando que pra quem curte Kimetsu, eu vou estar deixando o link dos volumes físicos do mangá aqui na descrição e dos fanbooks oficiais também, tanto do primeiro quanto do segundo. Então, caso tu queira garantir o teu, considere pelo link aqui do canal, já que fazendo isso, tu vai estar ajudando ainda mais o meu trabalho, tipo, vai estar ajudando muito mesmo. Enfim, galera, meu muito obrigado a cada um de vocês.